Bateu aí completamente o desespero em Jair Messias Bolsonaro e Silas Malafaia. Ó, avisei aqui durante a semana que a manifestação desse domingo seria um baita de um tiro no pé do Bolsonaro. Quero primeiro parabenizar o Fernando, que cobriu a manifestação ontem aí, aqui no Plantão Brasil, e olha, um sucesso absoluto do Fernando, que também faz vários vídeos aqui no Plantão Brasil, todo dia tem vídeo dele, não só meu. Então parabéns para ele. Quem não tá de parabéns é o Malafaia, ou tá, porque ele conseguiu aí colocar o último prego no caixão político de Jair Messias Bolsonaro. Segundo a USP, no total, durante 4 horas de manifestação, 12 mil pessoas, apenas 12 mil pessoas, compareceram ao ato do Bolsonaro na Avenida Paulista. O anterior teve 18 mil pessoas, segundo a mesma USP. Só que a USP tinha estimado 18 mil pessoas no momento em que o Bolsonaro falava, que era o ápice. Agora não. 12.800 pessoas são estimadas no total. Quer dizer, enquanto o Bolsonaro falava, não tinha nem isso. Aí você vê que a coisa tá feia. Pior, começa a circular aí vídeos, imagens que mostram que a coisa foi muito mais feia do que o que se imaginava. Ontem já parecia que a coisa estava bem feia. Só que hoje a gente já vê que o Bolsonaro chegou até a ser vaiado na própria manifestação. Essa imagem aqui que eu vou te mostrar foi uma das que mais viralizou e é do momento em que Jair Messias Bolsonaro falava. Aí você vê aqui que não tem quase ninguém na Avenida Paulista. Eles são bem espertos, eles deixam o carro de som aqui a cerca de 20, 30 metros, às vezes até 50, dependendo da manifestação, nessa aí parecia ser uns 30, de onde estão as pessoas. Por quê? Porque aí quando ele tira uma foto lá de cima, parece que tem mais gente. Além disso, o Bolsonaro edita as fotos. Vou te mostrar uma foto que o Bolsonaro publicou, aí você vai ver, isso aqui é desespero, viu? Essa o Bolsonaro publicou em todas as suas redes. E você imagina que essa primeira pessoa aqui tá uns 30 metros dele, para parecer que olha quanta gente tem. Aí, quando você vai ampliando a tela atrás, começa a ser editado, ó. Aqui não é mais gente real. Isso aqui você vê que tá bem, não é falta de zoom não, você pode ver que tá bem focada a minha câmera. Aí você vê aqui até os rostos das pessoas. Quando vai lá para trás, fica bem embaçado. Por quê? Porque isso é edição. O nome disso é Photoshop. Para parecer que tinha gente até o fim da Avenida Paulista, quando na verdade eles não conseguiram lotar meio quarteirão. Vamos lembrar, meio quarteirão. Para você ter uma ideia, no dia em que o Lula ganhou a eleição, ali sem ter convocado ninguém, não tinha ali nada marcado que o Lula iria aparecer lá, ele falou, olha, vou para a Avenida Paulista. Foi confirmado o resultado da eleição lá em 2022. Umas 7 foi a hora que o Lula virou ali. Não, 7 e pouco o Lula virou contra o Bolsonaro. E o Lula chegou na Avenida Paulista umas 10 da noite. Em menos de 2 horas e meia, o Lula conseguiu lotar 8 quarteirões da Avenida Paulista. Ah, mas era a festa da vitória. Ok, só que agora o Bolsonaro ficou 3 semanas convocando as pessoas para não lotar nem meio quarteirão. Pior, começaram agora as desculpas, saem matérias na imprensa. Olha, eu vi todos os veículos da imprensa com matérias, com fontes, às vezes as mesmas, às vezes diferentes, tentando explicar por que foi tão ruim. Aí, agora, a culpa é do Flamengo. Como assim, Thiago? A culpa é do Flamengo porque o Flamengo estava jogando o Mundial de Clubes no mesmo horário da manifestação do Bolsonaro. O Bolsonaro falou na Avenida Paulista umas 3h30 da tarde. E o jogo do Flamengo estava ali, né? Tava no meio. Aí você vê, peraí, não faz muito sentido, faz? Não. Aí você vê, o Bolsonaro estava falando na Avenida Paulista, que é em São Paulo. Não era o jogo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, ou um clássico entre dois dos times, né? Não. Era o jogo do Flamengo. A torcida do Flamengo em São Paulo, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, é muito grande, e no Rio de Janeiro, obviamente. Mas em São Paulo é bem pequena. O país isso tá estranho, né? Só que não foi exatamente na hora do jogo, foi um pouquinho antes o Bolsonaro. Ok, você já fica meio assim, meio desconfiado. Aí depois culparam o fato de que é fim de mês. Gente, não pode mais fazer manifestações se for depois do dia 20, tá? Porque acontece algo que as pessoas não vão quando é fim de mês. Eu não entendi aí qual que é o problema da manifestação ser fim de mês. O próprio Bolsonaro, as primeiras manifestações que ele fez lá em 2023, 2024, eram sempre dia 25, dia 28.
aí não tinha desculpa, aí não tinha problema, agora é porque é fim de mês. Aí a outra é porque tem férias escolares. Aí como tem férias, as pessoas não podem sair de casa para ir para a Avenida Paulista num domingo. Toda manifestação do Bolsonaro é sempre em domingo ou em feriado. E eu vou avisar você, plantonista, o Bolsonaro não sabe, parece aí que, apesar dele ter uma filha, ele é bem distante, né, dela, assim como foi distante dos filhos dele. Crianças não estudam aos domingos, sendo férias ou não, as crianças estão lá. Ser férias escolares não quer dizer nada, porque férias escolar não quer dizer que tem férias e as pessoas estão viajando todas de São Paulo. Se tem gente viajando, olha, uma parcela bem pequena da população. Aí você vê as desculpinhas. O Malafaia começou a se desesperar e começou a publicar no Facebook e no Twitter dele mais de 10 vezes os vídeos da manifestação. Aí você fala, pô, por que ele publica na mesma rede social? Se eu entendo de rede social, eu vou explicar uma coisa para vocês. Se você publicar link mais de 10 vezes o mesmo link, a rede social, em algum momento, o algoritmo vai começar a cortar seu alcance, vai até achar que é spam. O Malafaia ficou publicando os vídeos, o link lá do vídeo dele do YouTube na Avenida Paulista. Por quê? Porque a transmissão teve 2 horas. 2 horas e 11 minutos foi o total, desde o primeiro discurso ali, um pouquinho antes, até o último. No total, 128 mil visualizações no canal do Malafaia, que tem 1.910.000 inscritos. Aí tem um pouco mais que o Plantão Brasil, deu 128 mil visualizações. O evento para salvar Jair Messias Bolsonaro da prisão, ou seja, todos os bolsonaristas estariam ali muito preocupados com esse evento. A transmissão oficial é no canal do Malafaia e ele conseguiu menos visualizações, por exemplo, do que a cobertura que o Fernando fez no Plantão Brasil. Para você ver como é que é aí o tamanho. E olha que o Plantão Brasil aqui não é, a gente não tem a verba que tem o Malafaia para fazer publicidade. Não tem aí 30, 40 deputados dizendo assista lá a manifestação se você não puder comparecer. Não tem. Imagina se tivessem 30 deputados do PT dizendo, olha, assista aí a repercussão da manifestação no Plantão Brasil. Gente, já bateu 1 milhão de visualizações. O Malafaia tinha tudo isso, com mais inscritos que aqui. Com o fato de que ele estava ao lado do ídolo aí do bolsonarismo, que é o Bolsonaro. Imagina a gente faz uma transmissão no Plantão Brasil ao lado do Lula, com todos os deputados mandando assistir aqui. Imagina. A surra que ia ser no Malafaia. Então você vê que tá ruim aí a coisa pro Bolsonaro. Aí o vídeo do discurso do Malafaia, aí a coisa foi bem pior. Ele publicou um pouquinho depois. O discurso do Malafaia teve, dá pra ver aqui, 14 mil visualizações. Nem os bolsominions estão querendo escutar o Bolsonaro e o Malafaia falarem. Aí depois, hoje, agora há pouco, o Malafaia publicou um vídeo, ó, de novo, adoro a editora do Malafaia, que sempre coloca ele com uma carinha de bunda. Olha isso aqui, carinha dele de bonzinho. E ele publicou um vídeo em que ele xinga os ministros do STF, porque eles decidiram aí que as redes sociais serão aí parcialmente responsáveis pelo conteúdo. Se tiver algum conteúdo que é ofensa, o Malafaia mente no vídeo dele. Ele diz assim, eu não posso mostrar aqui ele falando porque ele fez um truque anti-Plantão Brasil, para não deixar que nem mostre o som da voz dele falando, se é um vídeo que ele já publicou no YouTube. Ele faz o seguinte, ele vai nas plataformas de música, como Spotify, e ele coloca o vídeo dele como se fosse uma música. E aí, se eu colocar aqui um trecho do vídeo do Malafaia, ele pega direitos autorais como se eu estivesse usando uma música sem autorização. Isso é ilegal, tal, que ele faz. Só que, até processada, alguma coisa, anos, melhor não mostrar o bandido falar. O Malafaia diz que as redes sociais agora, elas serão responsáveis por qualquer ofensa, elas vão poder decidir se tiram do ar ou não. Não. O STF disse aí que as redes sociais serão responsáveis quando algum crime for denunciado, tem que tirar do ar. Mas, se for uma ofensa ou um crime contra a honra, por exemplo, eu falar, Malafaia é um bandido. Aí não, aí só com decisão judicial que tira o vídeo do ar. Não é só com uma simples denúncia, porque senão ia virar Nossa Senhora. Você quer acabar com o canal? Denuncia todos os vídeos do cara por crime contra a honra. Pronto, todos os vídeos vão cair porque é obrigatório, imagina. Que é o que a extrema-direita vai começar a falar. Vai começar a pegar vídeos do Plantão Brasil, vídeos de canal de esquerda, que estavam adorando, vamos regular a rede social. E vão começar a falar que tem algum outro tipo de crime, como
vão falar que, olha, tem estelionato, ó, ele tá tentando te convencer alguma coisa aqui nesse canal. E aí as redes vão começar a derrubar, porque, obviamente, quem controla as redes, quem faz a moderação são bolsonaristas, tá? E aí, no meio da manifestação, o vídeo que talvez mais tenha viralizado aí, de todos, inclusive, vou te falar, contando aí os vídeos que viralizaram no bolsonarismo, tem alguns trechos de fala do Bolsonaro que viralizaram e tudo mais, só que o que mais viralizou foi na esquerda, que teve um alcance bem maior aí na repercussão nas redes sociais da manifestação, para você ver que o bolsonarismo aí tá morrendo. Não é extrema-direita, o bolsonarismo. Eles estão migrando aí para outros. De repente, no meio da manifestação, no meio aí, já tinha gente falando, não era o Bolsonaro ainda, entram aí uns skatistas e passam no meio da manifestação. Vamos ver aí a reação dos bolsominions com o que aconteceu. Menina do skate aí, ó, gente. Aí você vê, teve uma coisa aí, que os bolsominions, que é a parte que eu mais gostei desse vídeo, você vê a cara dos bolsonaristas lá com a bandeira, com o bonezinho, quietos, assim, passam ali 100, 200 pessoas xingando o Bolsonaro e eles não conseguem nem puxar um grito pra abafar o outro, falar, não, Bolsonaro, mito, nada, quietos, não, pra esses bolsonaristas, não passou nem pela cabeça deles assim, olha, eu vou abrir a minha boca e gastar um pouquinho de saliva e de pulmão para defender o meu mito. Não! Nem isso mais eles fazem. O cara já devia estar pensando ali, quer saber? Já saí da minha casa, já tô aqui, esse ato flopado, chato pra caramba. Ó a carinha do Bolsonaro aqui, ó. Ele de braço cruzado aí, ó. E assim, boquinha fechada. Falou, pô, vou defender esse Bolsonaro aqui não. Eu vou perder meu... Já vim até aqui, já é demais, viu? Mais que isso tem que pagar. Esse aqui não tá pagando. Vamos lembrar que as motocicletas eram todas pagas com cartão corporativo. Lembrando que o Tarcísio também tem o cartão corporativo dele, tá? E o Tarcísio, para ele, é bom que a manifestação tenha muita gente, porque ele fala lá também. Se bem que a fala do Tarcísio causou aí irritação no Bolsonaro e nos seus filhos. Porque o Tarcísio teve uma fala, eu vi todo o discurso dele. Aliás, se você não tem inscrição aqui no Plantão Brasil, inscreva-se. É cada desgraça que eu tenho que ver. O discurso do Tarcísio foi um discurso de candidato à presidência. O Brasil não aguenta mais o PT, olha, tá muito ruim, olha, porque nós fizemos isso e isso no nosso governo, e agora tá ruim, agora tá pior, mas vamos melhorar, porque nós vamos ganhar. E aí ele puxou um volta Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro tá inelegível e não vai voltar. Aí ele puxa um volta Bolsonaro para os bolsonaristas verem, olha como o Tarcísio é leal. Só que os filhos do Bolsonaro estão irritadíssimos. Que ele não fez uma defesa ao Bolsonaro, falando, ó, o Bolsonaro é perseguido, não atacou Alexandre de Moraes, não atacou o Supremo Tribunal Federal, não falou nada. Enquanto isso, tivemos aí o Magno Malta, tivemos o Sóstenes Cavalcante e outros bolsonaristas pedindo intervenção dos Estados Unidos no Brasil. O Sóstenes Cavalcante chegou a dizer que, olha, a única solução aí para o Brasil é intervenção estrangeira. Peraí. Num país realmente sério, esse cara já tinha sido preso por traição à pátria. Você pedir intervenção estrangeira no Brasil é crime de traição à pátria. Você aí confabular com autoridades estrangeiras, qualquer tipo de intervenção, seja ela violenta ou não, no seu país é traição à pátria. Eu não consigo imaginar, num país europeu, um deputado falar, não na capital, na maior cidade do país, que geralmente na Europa é a capital, né, no Brasil não, falar aí para milhares de pessoas, olha, tem que ter intervenção de outro país no nosso. E ficar por isso mesmo. Ia preso. No mínimo ia perder o mandato. Ia ser um escândalo. Mas a nossa imprensa já cansou de normalizar a extrema-direita. Inclusive, só estamos aí nessa página da história, com esse risco aí ainda à democracia e tudo mais, porque a nossa imprensa plantou muito ódio, plantou muitas mentiras contra o PT, e aí nasceu disso aí o ovo da serpente chocou, e serpente bem venenosa, com veneno aí dos jornalistas e das jornalistas da imprensa, e aí essa serpente que chocou tentou engolir a própria imprensa junto com a democracia, junto com os direitos da população, junto com tudo. Aí agora o Lula já decidiu que ele vai encampar aí a luta, ele e o Haddad,
e ele está colocando o Haddad aí na linha de frente propositalmente, porque ele está preparando o Haddad para ser candidato à presidência num futuro, e eles vão aí combater os privilégios dos superpoderosos. A imprensa está irritadíssima com isso. Então tem que manter o Bolsonaro vivo, ou pelo menos a extrema-direita viva. Vi até uma analista aí da imprensa, bem famosa, dizendo que, não, ó, o bolsonarismo é que está diminuindo, a extrema-direita está muito viva aí, só que tem outros nomes que também vivas, como o Tarcísio. Mas o Tarcísio estava na manifestação. Ele também convocou para a manifestação, convocou 12 mil pessoas com Tarcísio e Bolsonaro juntos. E aí a análise da imprensa é que os bolsonaristas estão migrando para o Tarcísio. Pô, se estivessem migrando para o Tarcísio, teriam ido na Avenida Paulista gritar Tarcísio. Mas não foram, foi ninguém na Avenida Paulista para gritar Tarcísio. Os 12 mil terroristas que lá estavam foram lá para gritar Bolsonaro. Aliás, quando o Bolsonaro começou a ser xingado, nem isso conseguiram gritar. Foram lá para gritar nada, foram lá de gado mesmo. E gado, geralmente, só muge. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta e falou!